5.000 vozes em marcha a Brasília. A principal reivindicação? Mais dinheiro para os municípios. Está na hora de Município Brasil. A crise financeira dos municípios preocupa gestores de todo o país. Eles querem mais dinheiro e menos responsabilidades. Uma saída pode ser o aumento do fundo de participação dos municípios. Veja o andamento das propostas no Congresso Nacional. Você conhece a capital goiana das orquídeas? Há 3 décadas, Piracanjuba promove uma das exposições mais importantes do país. E no quadro Cidade Modelo, um projeto que venceu 2 desafios no Paraná: fortalecer a agricultura familiar e garantir a alimentação de qualidade para comunidades carentes. Um movimento que virou tradição. Há 17 anos, agentes municipais de todo o país se reúnem em Brasília. Eles vêm em busca de mais recursos, pedir a aprovação de projetos pelo Congresso e cobrar decisões da Justiça Federal. O movimento, que reuniu cerca de 1.000 participantes na primeira edição, hoje leva mais de 5.000 pessoas à capital. A repórter Mariana Abreu faz um resgate dessa história e mostra as principais conquistas das marchas. 1998, ano da primeira Marcha Brasília em defesa dos municípios. Mais de 1.000 prefeitos vieram à capital dizer: não estamos satisfeitos. Eles querem a liberação de recursos para o programa de saneamento básico, para resolver o problema da saúde, o problema da moradia, todas as políticas públicas sociais que, lamentavelmente, o governo federal tem se omitido muito. Mas a recepção foi diferente do que eles imaginavam. Os prefeitos estão em paz, não precisa de cachorro aqui, por favor. Vem demitente agora, própria morte, terra adorada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Em todas as edições da marcha, um tema esteve sempre presente entre as prioridades apresentadas pelos prefeitos: o pedido de mais recursos. Os municípios querem distribuir os royalties entre todas as cidades do país e não apenas entre os estados produtores de petróleo. Outra cobrança apresentada às bancadas foi a recomposição do Fundo de Participação dos Municípios. A Confederação Nacional dos Municípios estima que 3.000 prefeituras vão ter problemas para fechar as contas este ano. As demandas dos prefeitos também ganharam espaço nos discursos dos senadores ao longo desses 17 anos. Cada vez mais, eles se unem para reivindicar, por incrível que pareça, as mesmas coisas. São as escolas, os postos de saúde, a coleta de lixo, o transporte urbano, que precisam funcionar adequadamente. Quanto mais esvaziado, mais empobrecido, mais sem autoridade, sem poder estão os prefeitos, pior é a vida da comunidade que eles representam. De 1998 para cá, foram várias conquistas. Em 2001, os prefeitos e o Congresso criaram grupos de trabalho para acolher as reivindicações do movimento municipalista nacional. Em 2002, foi aprovada a taxa de iluminação pública, uma economia de até 5% no orçamento dos municípios. Em 2003, o governo federal criou o Comitê de Articulação Federativa. Em 2004, veio o anúncio de que os municípios com população superior a 30.000 habitantes passariam a receber 50% a mais de recursos para a área da saúde. Em 2007, o aumento de 1% do valor do Fundo de Participação dos Municípios, garantindo mais receita. Já a edição de 2009 foi marcada pela aprovação da PEC dos precatórios, que alterou as regras para o pagamento das dívidas do poder público, considerada uma das mais importantes vitórias dos últimos anos. A marcha ganhou força e espaço. É hoje o maior evento municipalista da América Latina. Reúne prefeitos e vice-prefeitos, secretários, vereadores e outros agentes municipais.
Este ano, o tema da 17ª edição é a crise nos municípios e a conjuntura eleitoral. As prefeituras municipais, ao longo dos últimos anos, receberam encargos maiores do Poder Executivo Federal. Não houve o repasse dos recursos de forma compatível com o que se repassou de encargos novos para as administrações municipais. E muitos municípios continuam com a corda no pescoço. A marcha deste ano aconteceu em maio e reuniu mais de 5.000 agentes municipais. O clima é de insatisfação. A gente conversou com prefeitos de várias regiões do país, principalmente dos municípios menores. Eles disseram que está difícil fechar as contas. Não aceitamos mais os cofres dos municípios serem assaltados pelo governo federal. Se ele está fazendo ajuda humanitária lá fora, a ajuda humanitária tem que ser no Brasil. Nós estamos aqui hoje pedindo socorro. Socorro. Mais uma vez foi o que pediram gestores municipais que marcharam a Brasília. Na edição deste ano, a ideia foi aproveitar a proximidade das eleições gerais para cobrar dos candidatos um compromisso real com os municípios. Na abertura, o clima foi de frustração. A presidente Dilma Rousseff não compareceu e enviou um representante. Hoje a presidenta está no Nordeste, lá na Paraíba, visitando as obras do São Francisco. Os municípios precisam arcar com os custos de quase 400 programas sociais criados pelo governo federal. Mas o repasse da verba que a União faz às prefeituras não tem acompanhado a inflação. É o que alega a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios. Quando nós pegar todos os programas e fazer a correção, nós vamos fazer a moralidade do Pacto Federativo. Pegue a merenda escolar, vê quanto tempo não é corrigida. Pega o problema de saúde da família. Todo o problema nosso é o seguinte: esta renúncia fiscal e aos programas subfinanciados. No encontro, os ministros da Saúde e da Educação responderam a perguntas da CNM e dos participantes, a maioria sobre gestão e financiamento do SUS e responsabilidade pelo pagamento do piso salarial dos professores. É merecido que os professores ganhem mais, mas o município tem que ter condição de sustentar tudo isso. As reivindicações não foram direcionadas apenas ao Poder Executivo Federal. Os gestores também cobraram do Supremo uma decisão sobre a partilha dos royalties do petróleo. Isso é um sonho que a gente está só esperando que o Supremo julgue. E espero que julgue a favor da divisão de todos os municípios. No Congresso Nacional, eles pediram a aprovação do projeto de lei que trata do Imposto sobre Serviços e da PEC que aumenta em 2% o Fundo de Participação dos Municípios, principal fonte de arrecadação da maioria das prefeituras. O aumento representa cerca de 7 bilhões de reais a mais para os municípios. Para tentar acelerar a aprovação, cada casa do Congresso discute uma proposta de emenda à Constituição. Ao invés de até 40 sessões, poderemos estreitar para, no mínimo regimental de 10 sessões, levar esta matéria ao plenário da Câmara dos Deputados e aprová-la e mandá-la para o Senado Federal. No Senado, o relator explica que a intenção é recompor a base original do FPM. Nos anos 90, o governo foi criando contribuições, ou seja, novos tributos, que não são partilhados com os municípios. Então, aqueles tributos que continuam na cesta de partilha representam hoje menos de 10% do total da arrecadação. Então os municípios foram prejudicados. Não gostaria de realizar nunca mais uma marcha, mas se houvesse o respeito à federação, para que os municípios não fossem massacrados, como estão sendo hoje pela maioria do Congresso e pelo Executivo Federal. E falando em dinheiro, o economista Rodrigo Ávila tem um recado para os prefeitos. Uma saída para melhor distribuição de recursos pode ser a auditoria da dívida pública. São empréstimos que o governo faz para conseguir quitar todas as despesas. Hoje, ele reserva cerca de 40% do orçamento do nosso país só para pagar os juros do que deve. É importante que os prefeitos se atentem para o orçamento geral da União. Temos que saber
para onde estão indo os recursos federais. Se nós verificamos esse orçamento, nós vemos que mais de 40% dos recursos federais são destinados para uma dívida pública que jamais foi auditada. É importante lembrar que a Constituição Federal prevê a auditoria dessa dívida e jamais foi realizada essa auditoria. Portanto, é importante que os prefeitos se articulem para auditar essa dívida que consome 4 vezes mais recursos do que todas as transferências federais para todos os mais de 5.000 municípios e a todos os 26 estados e o Distrito Federal. É realmente uma quantia imensa de recursos que vai para o pagamento de juros e amortizações de uma dívida questionável. Portanto, para que os prefeitos possam ter recurso para o transporte urbano, para a saúde, para a educação, né? Coisas que são responsabilidade dos municípios, é preciso enfrentar a dívida pública, que deveria sofrer uma ampla auditoria. No interior do Paraná, a Prefeitura Municipal de Toledo tinha 2 desafios: fortalecer a agricultura familiar e oferecer uma alimentação mais saudável para comunidades de baixa renda. O projeto Cozinha Social e Restaurantes Populares é o destaque de hoje do quadro Cidade Modelo. A iniciativa é certificada pela Fundação Banco do Brasil. Muitas pessoas carentes não têm, né, condições de ter um alimento saudável e tudo mais na mesa todo dia, né? O projeto surgiu no ano de 2006 como um projeto piloto, onde nós procuramos instalar uma cozinha centralizada e descentralizar o atendimento à população de Toledo. Toda a produção de alimentos que é feita na cozinha social, transferida para os restaurantes populares, ela é produzida por produtores aqui do nosso município. Com a entrada da cozinha, no caso na nossa vida, né, facilitou mais, que daí a gente teve que aumentar a produção, que daí tudo que a gente consegue produzir, a gente fornece para a cozinha, né? A gente tem repassado a nossa experiência para várias cidades do país. Inclusive, Paraguai e Argentina vieram buscar a nossa experiência aqui em Toledo para poder implantar na cidade de origem deles. A nossa maneira de contribuir com eles foi capacitar os funcionários que estão trabalhando, a dar auxílio na cozinha social com relação às boas práticas de fabricação, tentar devolver para a sociedade essa parte do alimento com qualidade. O preço é acessível a todo mundo e a alimentação é balanceada. Eu acho que todo mundo precisa disso. É muito gratificante a gente saber que o que a gente está fazendo, além de ser uma comida de uma ótima qualidade, as crianças também agradecem a gente quando vê a gente na rua. Muito bom. Eu gosto de comida, de feijão e arroz e alface e cenoura. Você já se perguntou de onde vem o dinheiro do seu município? A maioria sobrevive com uma espécie de mesada do governo federal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Antes, você vai conhecer Balneário Barra do Sul, que fica em Santa Catarina. Apesar de ser uma das regiões mais antigas do estado, Balneário só virou município em 1992. As fotos são da Ana Flávia Schmidt. Sou do sul, sou da Barra, sou nativo de paz, criado na areia na beira do mar, onde nasceu a canoa. Para levar saúde, transporte, educação e outros serviços até você, o município conta com uma parte do dinheiro arrecadado pelo governo federal. É o chamado FPM. Fundo de Participação dos Municípios. A organização política do Brasil compreende os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União, todos com autonomia em níveis diferentes. A partir da Constituição de 88, os municípios passaram a ter mais responsabilidades e, para bancar tantas despesas, eles contam com uma parte dos tributos arrecadados pelo governo federal,
23,5% do imposto de renda e do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O dinheiro é transferido por meio do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Esse fundo é muito importante, principalmente para os municípios menores, porque os municípios menores e onde a atividade econômica é menos dinâmica, eles têm pouca capacidade de arrecadação própria. Então, resta a eles, como principal fonte de recurso, o Fundo de Participação dos Municípios. Para distribuir esse dinheiro entre todos os municípios, é preciso fazer as contas e observar algumas regras. Os municípios são divididos de acordo com o número de habitantes estimado todos os anos pelo IBGE. Os mais populosos recebem uma fatia maior. Ao todo, são 18 faixas populacionais. Na primeira estão as cidades com até 10.188 moradores. Nas próximas 16 estão os municípios com mais de 10.188 e menos de 156.216 habitantes. Quem tem mais do que isso fica na última faixa. Se o município que tinha 10.189 perdeu população e passou a ter 10.188, perdeu um habitante só, basta um. Ele perde recursos num montante muito significativo, da ordem de 20%. Um exemplo é o município de Mirante, na Bahia, que no ano passado recebeu R$2 milhões a menos. Em 2011, Mirante tinha 10.265 moradores e estava na segunda faixa. Em 2012, passou para a primeira faixa porque perdeu 363 habitantes. Em casos assim, a prestação de serviços públicos essenciais pode ficar comprometida. E vale lembrar, não é porque dois municípios têm o mesmo número de moradores que eles vão receber a mesma quantia em dinheiro. É que o cálculo também depende da renda média da população do estado. O Senado discute várias propostas que alteram o FPM e a maneira como ele é distribuído. Um dos projetos de lei permite às cidades uma transição gradual de uma faixa populacional para outra. O relator sugere ainda que qualquer mudança no valor da cota que o município tenha a receber tenha validade somente após 2 anos. Nós estamos procurando aperfeiçoá-los para que essas mudanças possam permitir com que os municípios tenham melhor condição de planejar. E ainda tem a PEC que prevê a compensação financeira aos municípios quando o governo federal determinar a isenção de impostos, como a recente redução de IPI para carros novos e eletrodomésticos. A União pode até fazer essas isenções, sim, que fazem parte para acelerar a economia, mas que sejam repostas imediatamente após dessa concessão. Se a União fizer qualquer concessão de benefícios fiscais, os municípios não são prejudicados. Nós não somos contra isenções, mas que o governo federal pratique as isenções usando a sua parte do FPM. Para saber mais sobre o FPM, a gente conversou com um especialista no assunto. Rubens, com a atual divisão do FPM, a situação de muitos municípios está prejudicada? Você tem municípios que precisam extremamente do valor e do aumento do valor de FPM e você tem municípios que não precisam tanto. Se não houver uma política diferenciada do governo federal para repasse dos FPMs para os municípios, nós continuaremos a ter vários municípios com grande dificuldade financeira e administrações pífias, administrações de péssima qualidade. Por quê? Porque eles necessitam exclusivamente do FPM e esse FPM ele não é uma coisa estanque. Vem 10 milhões esse mês, mês que vem mais 10 e assim sucessivamente. Não. Tem mês que vem 1 milhão, tem outro que vem 800 mil, vem 400 e o prefeito na administração ele tem essa dificuldade. E existe alguma alternativa para que os prefeitos não dependam tanto do FPM? Tentarem ter renda própria, mas aí, como se você falar com o prefeito, ó, você tem que começar a cobrar IPTU. Eles não querem, não todos, muitos não querem, muitos não aceitam, muitos não cobram. Por isso que é importante estabelecer um dos critérios para que possa receber o FPM naquele montante X ou Y, que ele tenha política de arrecadação própria também. Tem que fazer uma análise
política com todos os setores, principalmente o setor municipal, porque o que acontece? O governo federal estabelece que as alíquotas serão essas e essas e essas, mas ela não chama o município para discutir. Mas Rubens, pensando nessa conversa com o governo federal, você acha que é viável sentar com 5.570 prefeitos para chegar a um consenso? Impossível. Com certeza é impossível. Por isso que a gente chama os representantes da categoria, as associações de municípios. Por quê? Porque eles precisam sentar para discutir, porque eles defendem o interesse dos municípios. Não é possível conversar com todos os atores em loco. Política pública não deve ser feita de cima para baixo. Na minha avaliação, deve ser feita de baixo para cima. O governo federal faz a política, se ele não ouve os munícipes, não ouve os prefeitos, não ouve os administradores municipais, o que acontece? Nós temos o que temos hoje. O quanto que uma desoneração do IPI dos carros, por exemplo, concedida pelo governo federal, é prejudicial para os municípios? Ele faz com que a economia cresça em nível nacional, desonerando as linhas brancas, o IPI de linhas brancas, e aí ele aumenta, quer dizer, ele tem um marketing de fazer com que a economia melhore, mas ao mesmo tempo o que ele faz? Ele tira do município uma parte da receita que o município ia receber. É como eles dizem, né? Fazer milagre com o chapéu alheio. Além do IPI, há outras desonerações que podem prejudicar o montante arrecadado do FPM? A alíquota de FPM ela é composta do IPI, parte do IPI e parte do imposto de renda. Se você mexer nesses dois itens, você acaba mexendo no valor do repasse. É tempo de Copa e a gente vai mostrar como o Congresso acompanhou os preparativos. O Mundial é o destaque do Giro de Notícias. Para tornar viável a realização da Copa do Mundo, senadores e deputados federais aprovaram uma série de leis. Entre elas, a Lei Geral da Copa, que estabelece obrigações e direitos para o Brasil e para a FIFA. E o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, RDC, com regras especiais para contratos públicos ligados ao Mundial. 11 das 12 capitais que vão sediar os Jogos passaram pela vistoria técnica de parlamentares. Só Manaus ficou de fora. De 2013 para cá, senadores e deputados acompanharam de perto o andamento das obras para o evento, principalmente a situação de estádios e aeroportos. A maior preocupação, desde o início, foi com possíveis atrasos. Curitiba, última cidade a entregar a arena pronta, mereceu 2 visitas. O Congresso Nacional cumpre o seu papel, primeiro, em aprovar as leis para o fortalecimento da realização deste evento e também participando das inspeções para saber como está sendo aplicado o dinheiro público. E olha só essa história. Em Goiás, o município de Piracanjuba é bastante conhecido por conta da produção de leite. Mas o que deu fama mesmo à cidade foi uma flor. Há mais de 30 anos, Piracanjuba realiza uma das feiras de orquídeas mais importantes do país. Este ano teve a inauguração do Palácio das Orquídeas e o Congresso contribuiu com isso. Quem conta pra gente é a repórter Karine Belusso. Estamos em Piracanjuba, interior de Goiás. Ainda não é primavera, mas cerca de 30 mil flores dão um colorido especial à cidade, que ganhou o título de capital goiana das orquídeas. Tudo começou na década de 1970. 8 amigos se uniram para cultivar uma paixão em comum. Devido ao desmatamento, a agressão ao meio ambiente, a depredação do habitat natural das orquídeas, aí nós criamos a associação e começamos a fazer as exposições para mostrar ao mundo que através das flores também nós temos que ensinar a preservação ambiental. A exposição para Piracanjuba já é um marco, mostra essa tradição que há 33 anos vem se realizando no município. Expositores de 23 cidades participaram do evento este ano. Quem veio visitar a feira pôde apreciar mais de 3.500 vasos com orquídeas nacionais e estrangeiras e, claro, com espécie nativa do Cerrado, a Cattleya valqueriana, muito encontrada em Piracanjuba. Tem 13 anos que eu venho aqui sem falhar um dia. Tá muito bonita, né? Muito bom para nós da cidade.
Pela primeira vez, a exposição foi realizada no Palácio das Orquídeas, que levou 7 anos para ser construído. Foi financiado com R$1 milhão do orçamento federal. Para ter direito ao dinheiro, a obra de Piracanjuba foi incluída na Lei Orçamentária de 2007, por meio de uma emenda parlamentar, instrumento que garante a participação de senadores e deputados na elaboração do orçamento do país. Nós agora temos um local adequado para que os expositores venham de todo o país. O palácio deve movimentar o turismo e a economia da região. Outra emenda aprovada pelos parlamentares de R$500 mil vai permitir ainda a construção de estufas para o cultivo das orquídeas e o desenvolvimento de um projeto para comercializar as plantas na cidade. Ao lado do palácio agora nós vamos ter também uma estufa onde as pessoas vão aprender a cultivar a orquídea de corte e fazer dessa atividade uma atividade de emprego e renda. Você também pode participar do Município Brasil. Mande suas críticas e sugestões para o e-mail tv@senado.leg.br. Para ver seu município no quadro Sou Daqui é muito fácil. É só enviar sua foto por e-mail ou postar no Instagram ou no Facebook. Basta colocar a hashtag Sou Daqui. Aí onde você mora tem escola municipal? Pois é, ela pode passar a ser federal. Que diferença isso faz? No próximo encontro, nosso bate-papo vai ser sobre a federalização do ensino básico. E o programa de hoje está lá na internet. Anote aí, senado.leg.br/TV ou youtube.com/TV Senado. A gente se vê no próximo Município Brasil.